Com a gente aqui o médico ginecologista Alberto Sandes. Doutor Alberto, bom dia. Bem-vindo, boa semana, boa segunda. E aí, doutor, depressão na vagina existe mesmo, né? Depressão na vagina. Esse tema, ele vem cada vez sendo mais discutido nas rodas femininas e ela surgiu com esse nome, depressão da vagina, por dois motivos. O primeiro, que as pacientes estavam entrando nos consultórios médicos, fazendo todas as suas queixas, mostrando todas as suas angústias, levando todo o seu sofrimento, e na hora que se examinava, fazia todos os exames, fazia toda a pesquisa, a investigação completa, não se achava nada. E aí muitas dessas mulheres, Douglas, acabavam indo para casa frustradas, achando que era coisa da cabeça dela. Assim como aconteceu no passado com a depressão. Além disso, já vou adiantando que um dos medicamentos que melhorava muito o tratamento da vulvodynia eram os antidepressivos. E aí é que começou toda essa fala, né, da famigerada depressão da vagina. Mas a vulvodynia é sim algo presente entre 15% e 20% da população, e também tem a vagidynia. A vulvodynia são todos esses desconfortos que você citou por fora, né, na parte externa do órgão genital feminino, que é a vulva, e a vagidynia é a parte interna do órgão reprodutor. Doutor, no dia a dia lá no seu consultório, o senhor já falou um percentual entre 15% e 20%, Isso. Mas que mulheres são essas? Que idades elas têm? Ótima pergunta. Entre 18 e 25 anos de idade são as mais frequentes, tá? Nós estamos observando cada vez mais que a mulher moderna, ela provoca em sua genitália muito estresse. E esse estresse está relacionado ao manejo que é feito isso. Nós já discutimos aqui sobre o uso de absorventes, já discutimos aqui sobre o uso da depilação, sabonete íntimo. Todos esses subterfúgios que a mulher moderna usa para... Oferecida ela. Né? Pode levar à vulvodynia, principalmente a depilação com lâmina e com a cera. Então, depilação com lâmina e cera, eles aumentam e muito o índice de aparecimento da vulvodynia. Além disso, herpes genital pode levar também. Mulheres que utilizam vestimentas muito apertadas, tá? Aquelas que também já sofreram abuso também pode ter vulvodynia. É tanto que no início de toda essa história, todas as vezes que chegava uma paciente com suspeita de vulvodynia, já começava a investigação se essa paciente já tinha sido abusada sexualmente. Mas não é sempre essa linha. Não se deve rotular todas as pacientes que tiveram ou que têm o diagnóstico de vulvodynia para que venha pensar em apenas um único fator de causa. Ela é multifatorial. Doutor, a vulvodynia, popularmente chamada de depressão vaginal, como é o tratamento? Como é que ele é feito? Perfeito, Douglas. Bem, existem cremes à base de anestésicos que pode ser usado, tá, de uma forma mais corriqueira. Podemos lançar mão também da acupuntura, o óleo oriundo da cannabis, que é o canabidiol, o próprio óleo canabidiol, você aplicando ali de forma diária, principalmente no horário noturno. É uso tópico? Uso tópico. Uso tópico. É uso no local, né? Exatamente. Pode ser lançado também os antidepressivos. Existem antidepressivos específicos moduladores de dor, tá? Existem antidepressivos moduladores de dor. Porque a dor, ela é gerada aqui, no órgão, mas ela é, na realidade, oriunda do cérebro. Então, essas medicações vão modular a dor a nível central. Um dado importante sobre isso é que estas mulheres que passam por esse processo também têm que fazer um acompanhamento com fisioterapeuta, pessoal da saúde mental, porque ela acaba provocando uma dor tão importante que faz com que ela provoque também uma contração involuntária no ato sexual. E aí fica inviável ela ter relações, e ela começa a se afastar dos parceiros. Seria a minha próxima pergunta. E como é que fica essa paciente, essa pessoa que tem depressão vaginal, que é a vulvodynia, com o ato sexual? Deve gerar um bloqueio
e traz consequências para ela, naturalmente. Né? Tremendo, Douglas. Tem um paciente... Ela não aguenta de tanta dor? Não aguenta de muita dor, muita dor mesmo. Tive uma paciente, que tem uns 3 anos isso, que ela não dormia por 2 anos, não fazia sono noturno, porque à noite ficava ardendo como se tivesse colocado pimenta. A sensação é de ardência, pegando fogo, queimando, como se fosse uma faca ali dando estocadas, né? Algumas relatam que apertam demais, fica coçando. E aí, o que acontece? Você vai olhar, não tem nada. Mas ela aponta o local. É aqui, ó. Aí você começa a observar que um olhar um pouco mais cuidadoso, que na área onde ela está falando existe uma diferença de pigmentação, de textura, de até mesmo coloração pode acontecer. Doutor, é difícil fechar o diagnóstico? É talvez o diagnóstico mais difícil dentro do mundo das dores. Porque até um pouco tempo, ninguém falava sobre vulvodynia. Ninguém falava. Essa fala, ela, graças a Deus, começou por meio de vocês, da comunicação, né? Porque agora mesmo os médicos estão cada vez se expondo nas TVs, nas redes sociais, e estão falando um pouco mais aberto sobre isso. Porque você imagina uma mulher dos 18 aos 30 anos, né, sentindo dor, fugindo dos seus relacionamentos, não querendo ter relacionamento, tendo seus desejos, mas não podendo. É um sofrimento, você estar dentro de uma prisão sem muros. O tratamento dura quanto tempo? E qual é a resposta desse tratamento? Ele é eficaz em que percentual dos casos? Isso vai... essa pergunta, talvez essa pergunta é para você que está aí nos assistindo, porque esse tratamento não depende só de farmacologia, de medicações, depende também de comportamento. Então, a mulher, ela tem que mudar o seu estilo de vida. Não tem como você tratar a vulvodynia mantendo o mesmo estilo de vida. Mulheres que têm alto consumo de açúcares, por exemplo, alimentos alto índices glicêmicos, piora a dor, porque o açúcar refinado, principalmente, ele é um alimento muito inflamatório. Então, os receptores da dor, eles ficam muito mais sensíveis. Então, ela pode levar anos no tratamento, se ela não conseguir fazer o manejo adequado. Agora, hoje nós temos tecnologias que fazem com que ela ajude no processo, mas ainda o acesso, ele é caro. Por quê? Porque ainda é visto como algo psicológico, como algo que isso não tem nada, vai tomar um banho de assento, vai usar um cremezinho. E não é assim, a vulvodynia é um pouquinho mais complexa, pode ter até cirurgia envolvida, mexendo na parte nervosa da vagina. O problema dessa cirurgia é que ela pode trazer problemas maiores, que é a perca da sensibilidade clitoriana, da sensibilidade do seu órgão, né? Doutor, isso é um assunto pouco falado demais. Inclusive, quando eu peguei, a gente vai falar sobre depressão vaginal, né? Que é o termo popular, mas é vulvodynia. Eu lhe confesso que nunca tinha ouvido falar disso. A gente tem falado muito pouco, só agora, é uma doença que existe já há algum tempo, mas só agora está tomando assim, tendo essa visibilidade para que as mulheres comecem a se perceber e dizer, poxa, eu tenho isso, eu vou procurar meu médico. E serve também de alerta para que qualquer dor nessa região que a mulher sinta, ela busque uma ajuda profissional e não busque lá o Dr. Google e não converse com uma pessoa que não tem habilidade, né, para dar orientação para tal. A gente tem falado pouco, mas assim, é o primeiro passo que a gente está dando com relação a esse assunto e é importante demais, né? Como sempre, Douglas, vocês estão sendo sempre muito vanguardistas. Eu tenho um cuidado muito de fazer as revisões do que a gente vai falar. E é a primeira vez que se fala aqui no estado de Alagoas sobre vulvodynia no meio de comunicação como o de peso de vocês. E isso está sendo um impacto muito positivo para aquelas que estão em casa agora e estão entendendo. Alguém está me entendendo agora, né? Porque como é que é na cabeça de uma mulher que ela está em casa agora, sem fazer nada, e está pegando fogo lá embaixo?
não tem corrimento, não tem lesão, não tem ferida, não tem nada de estranho. Você olha para ela, elas colocam um espelho, elas filmam, não tem nada, mas ela está pegando fogo, está doendo. É como se fosse uma faca. Um ferro quente, um ferro quente, queimando. E ela vai dizer assim, ninguém me ajuda, já fui a vários ginecologistas, já fui em vários médicos, ninguém me ajuda. E ela agora, nesse exato momento, ela está ouvindo isso do outro lado, está dizendo assim, eu não estava ficando louca. Pode ser a depressão vaginal. Pode ser a depressão vaginal. Doutor, muito obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui, a forma como o senhor traz esses assuntos, né, é muito importante. Nós agradecemos demais e Gratidão. Convite feito para que segunda-feira que vem o senhor volte para tomar nosso café na nossa pausa aqui tão especial, tá? Abrindo a semana, né? Sempre com as melhores conversas. Abraço, doutor. Saúde, tá? Um abraço, querido. Grande abraço, doutor Alberto.